Você sabia que Hitler odiava maquiagem, proibia sua esposa, entre outras mulheres, enfim, todas as mulheres que ele conhecia, de usar maquiagem, principalmente batom vermelho e esmalte nas unhas? Vem comigo que depois de você entender essa história macabra, você nunca mais vai ter aquele olhar de preconceito, de julgamento para aquela mulher, ou a sua amiga, ou aquele seu amigo que gosta de se expressar através de maquiagem. Vem comigo entender porque isso é história. Mas a partir da série Adolescência que eu vi na Netflix, eu comecei a pensar que talvez a gente esteja numa espécie de voltar para trás, no sentido de tudo. Corta. Aí você pode estar se perguntando, mas Tayane, o que tem a ver a série da Netflix, a geração atual, essa geração Z, e Hitler odiar maquiagem? Bom, tudo a ver. Porque a gente pensa que a gente está numa evolução, mas existem muitos grupos na internet onde as pessoas se escondem, né? Onde elas podem, digamos assim, colocar para fora seus verdadeiros sentimentos perante o mundo, perante a sociedade. E a geração mais nova dos adolescentes, se eles não tiverem supervisão dos pais, eles estão expostos a uma quantidade absurda de informação, de desinformação em relação às mulheres, principalmente. Germinando, disseminando, aumentando a misoginia em muitos lugares do mundo, não só no Brasil. Me fez pensar bastante sobre como que esses ideais, que daqui a pouco já vão fazer 100 anos, né, que vieram da Segunda Guerra Mundial, da cabeça doentia de Hitler, ainda podem permear até hoje na cabeça de muitos homens e mulheres também. Bom, para explicar o contexto histórico de Hitler. Hitler, ele enxergava a raça ariana, principalmente nas mulheres, como uma mulher loira de olhos azuis, com o rosto sem nenhuma maquiagem, sem nenhum defeito, obviamente sem poder envelhecer também, e sem unhas pintadas. Ele abominava qualquer tipo de cor ou forma de expressão no rosto feminino, ou também no corpo feminino, porque ele também censurava principalmente a sua esposa com determinados tipos de roupa. Isso gerou o quê? É claro que um bando de seguidor doente que seguia ele, né, que pensava como ele, mas gerou uma forma de revolução das sufragistas na época, e não só das sufragistas, digamos assim, assumidas, mas das mulheres que estavam no fronte da guerra, principalmente, as mulheres que lutaram na guerra. A guerra gerou uma quantidade enorme de trabalho, e como os homens, a maioria deles estavam no fronte, algumas mulheres também estavam, mas muitas mulheres acabavam realizando esse tipo de trabalho. E o que para ele, né, para Hitler, a princípio, era algo intolerável, se tornou um símbolo de revolução e um símbolo de luta, porque o batom vermelho, principalmente, ele é um símbolo há muito tempo, né, colocado como sexualizado. A mulher que usa batom vermelho, ela é vista como uma mulher sexualizada de forma geral. As mulheres usavam batom vermelho para trabalhar durante a Segunda Guerra, usavam batom vermelho no fronte, armados, à frente das tropas nazistas. E se você tiver alguma curiosidade cinematográfica, gostar de cinema, tem um filme chamado Bastardos Inglórios, dirigido pelo Quentin Tarantino, que, se você tiver um pouco de atenção, você vai notar que as atrizes femininas do filme, elas usam muito vestidos vermelhos, batom vermelho, principalmente uma das cenas chaves do filme, que existe um confronto ali direto com Hitler, dessas mulheres, e elas usam bastante essa cor, porque realmente era uma cor que Hitler abominava, exatamente por ser uma cor que representa tudo o que ele não achava moral, tudo que ele não julgava como ideal na construção da sociedade perfeita para ele, que era uma sociedade, né, nós sabemos, que não tem palavras para descrever. E voltando a um link com a série da Netflix Adolescência, infelizmente, isso ainda acontece. Esse tipo de pensamento ainda está no âmbito social, ainda está na mente de muitos homens e mulheres. Eu não vou colocar aqui, pelo amor de Deus, a culpa nos homens ou falar que eu odeio homem. Eu não sou assim, definitivamente não. Infelizmente, eu já conheci, até na minha vida pessoal, muitas mulheres que podem ser tão machistas e misóginas quanto homens. E já conheci homens maravilhosos, inclusive meu próprio pai, meu próprio avô. Mas é algo que a gente tem que observar, em que muitos adolescentes dessa nova geração, que não tem ainda a mente formada, não tem uma cultura formada, não tem um entendimento de história de vida, sabe? Estão sendo expostos a conteúdos absurdamente misóginos na internet e sem a supervisão dos pais, e muitas vezes porque os pais não querem. E muitas vezes os pais não só não querem supervisionar os seus filhos, como eles concordam com esse tipo de pensamento. Como na série da Netflix Adolescência, né? Isso é muito claro no episódio final, onde o pai e a mãe reconhecem a parcela de culpa deles na questão. Então, são muitos culpados. E eu sozinha fazendo esse vídeo aqui não vou conseguir mudar absolutamente nada. Mas qualquer pessoa que ver esse vídeo, ou que concordar comigo, ou que ver até o final, e que for tocado por essa reflexão de absurdo, né? De absurdo histórico, de preconceito, de machismo, de um pensamento arcaico sobre, não só sobre mulheres, mas sobre qualquer ser humano que gosta de se expressar, e que isso fuja do que alguém doente achava que era o ideal. Se você julga uma mulher pela quantidade de batom que ela usa, pela roupa que ela usa, pela maquiagem que ela usa,
pense, se você tiver um pouquinho assim, só um pouquinho, de reflexão social, você está pensando como Hitler. Você está pensando como esses extremistas incel, red pill da internet que inspiraram a série Adolescência. Você está pensando como esses pais extremamente conservadores e desinformados que têm uma parcela de culpa em criar adolescentes dessa geração Z. Agora nem sei mais se é Z ou se qual que vem depois de Z, né? Que estão com essas ideias dentro de si. Engana-se quem pensa que os ideais nazistas eles são apenas focados em grupos sociais como judeus ou na geopolítica, mas os ideais nazistas também eram extremamente misóginos, extremamente machistas, e isso existe até os dias de hoje. Existe até os dias de hoje. E existe nos mínimos detalhes, como por exemplo, um desgostar escondido de preconceito, de julgamento, em relação ao batom, em relação ao esmalte, em relação à maquiagem. Porque isso era visto como algo que não era o ideal perfeito de que um homem doente achava que a mulher deveria ser. Então, se você tem algum traço disso dentro de você, se você olha para alguém e tem esse tipo de pensamento de julgamento, lembre-se, você está pensando como Hitler, você está pensando e concordando com o ideal nazista. Não seja essa pessoa.